senhoras e senhores, voltamos aqui para mais um capítulo 4 da nossa minissérie Homens e Mulheres, Relacionamentos. O que foi que a gente viu até agora? Cara, eu sempre faço essa recapitulação aqui no início para a gente manter a nossa estrutura cerebral, né? O que foi que a gente viu até então? Que o homem e a mulher, cada um tem um caractere diferente. O homem é violento e inseguro, a mulher é desequilibrada e insatisfeita. A gente viu também que homens e mulheres, por conta disso, têm uma grande troca. As mulheres entregam para o homem segurança emocional e o homem entrega para a mulher virilidade. Essa segurança emocional está dentro dela o quê? O fator da fertilidade e o fator da fidelidade. Na virilidade do homem entregue para a mulher tem o quê? Tem a força, tem a inteligência, tem a coragem, a audácia, a astúcia. Esses valores começaram a ser mais valorizados pela sociedade, quando a sociedade começou a nascer. Então a gente tem dois tipos de pessoas, que foi que a gente viu ontem também, que a mulher é hipergâmica. Ela sempre quer o melhor macho, o máximo que ela conseguir até o final dos tempos. E o homem, ele tem um caractere dentro dele, uma personalidade. Antigamente eu falei para vocês que era um homem alfa e um homem beta, mas isso não são dois tipos de homens diferentes. É um tipo de personalidade. E o que tem de caractere dessa personalidade? E quais são os caracteres dessa personalidade, dessa atitude, dessa postura? Porque aí que tá, cara, o alfismo e o betismo tá dentro do homem o tempo todo. Ele pode ser alfa para muitas coisas e agir como beta em outra. Isso está sempre dentro dele. Obviamente que existem pessoas que têm um espectro alfa maior e outros um espectro beta maior. O que é o espectro beta? É o cara que tem que fazer mais força para transmitir a sua semente. O alfa, o espectro alfa tem mais facilidade de transmitir sua semente. O que a gente não falou sobre esse espectro alfa até agora, e agora que surge esse momento, é dizer uma coisa bem chula que eu vou dizer para vocês. O alfa não tá nem aí para as mulheres. Ele não tá nem aí para a fêmea. Sabe aquele cara que diz, eu sou bicho solto? Isso aí, o alfa é bicho solto. Ele luta pela sua vida, ele tem certeza que ele vai ter comida, que ele vai ter calor, que ele mata os adversários, que ele destrói os predadores, que ele consegue as caças e que ele transa com quem ele quer. Esse é o alfa. Então, pro alfa, sabe o que a mulher é pra ele? Eu vou falar uma coisa bem chula, tá, cara? É um depósito de esperma. É só pra ele ter uma alegriazinha momentânea do sexo ali e vai embora, toca pra outra, não tá nem aí. Esse é o espalhador de semente. É assim que o espalhador de semente pensa. Já o beta não. O beta tem que lutar cada vez mais para ter essa fêmea do lado. E ele tem que lutar contra os alfas. Ele tem medo de perder o alfa, de perder a fêmea ao lado dele. É por isso essa grande insegurança do beta. E é por isso que mulheres com grande valor sexual de mercado metem medo nesse beta. Mas não metem medo no alfa. Só que o alfa não tá nem aí pro teu valor sexual de mercado. Então o alfa é esse macho que sai por aí escolhendo as fêmeas com maior valor sexual de mercado, copulando com elas e tchau, valeu, falou. Não tá nem preocupado se a prole vai vingar, não vai vingar, se vai sobreviver ou não. Tá nem aí. Ele é totalmente desapegado da prole. É o contrário do beta, que tem que garantir que a sua prole sobreviva. E aí começa a acontecer, quando essa mulher se aproxima dele para dar certeza, através da sua fertilidade, da sua fidelidade, permanecendo voluntariamente ao seu lado, que a prole da barriga dele será dele, começam a criar alguns vínculos entre os dois, além dessa parte bicho. Essa parte que eu tô falando é lá da nossa parte bicho ainda, tá? Começa a acontecer o quê? O macho que é mais ciumento com a fêmea, que não deixa ninguém se aproximar, que não deixa ela se aproximar dos outros machos, a prole sobrevive mais, porque ninguém tenta comer a mulher dele não morre, não foge dele. Ou seja, o caráter do ciúme passa adiante. No momento que fica essa mulher do lado, começa a dar uma atenção para ele começa a sentir uma atenção por ela, começa a acontecer um carinho entre os dois. A preocupação se ela vai sobreviver até o final da gravidez. Vem a sentido de responsabilidade nesse macho. E aí, quanto mais ele cuida da mulher, mais bebês nascem. E mais esse gene passa adiante. Lá com o alfa que está comendo a mulher lá, se a mulher vai morrer ou não é outra história. Se alguém vai cuidar dela, se ela vai voltar para a família dela, se o outro macho vai assumir aquele bastardo, se as outras fêmeas vão
cuidar dessa mulher. Óbvio, aquela mulher lá que transava com o cara e se perdia, o gene dela estava caindo. A transmissão genética dela está caindo. Dessa aqui, a transmissão genética está aumentando. Assim foi que começou a nascer os sentimentos entre os dois. Então, enquanto todos esses homens aí, esses alfas e esses betas, com essas mulheres, estavam vivendo ali coletivamente, uns transando com os outros, a vida era nômade. Quando começaram a ter os relacionamentos, os caras, opa, vão ter que ficar paradinho aqui um pouco pra mulher nascer o bebê, essas coisas. Começaram a comer as frutinhas, começou a cair a semente da frutinha no chão, começou a nascer, agricultura. Quando começou a agricultura, a cidade. O homem deixou de ser nômade. E aí começou a civilização, começou a sociedade. E aí, lá na sociedade, como eu já falei para vocês ontem, esses valores, essas características de homens e mulheres começaram a ser mais valorizadas. Que é a força, a inteligência, a coragem, a fertilidade e a fidelidade. E também esse sentimento que começa a nascer entre os homens começa a ser valorizado. Que é o carinho, a atenção, o amor, os ciúmes, o cuidado. Assim começa a sociedade. E no momento que tudo isso aqui é valorizado, eles estão valorizando o quê? O beta. Estão valorizando que o homem não seja mais esse ser que sai a louca por aí, esse bicho solto, e seja aquele cara que fique com aquela mulher. E assim a gente caminha. E aí a gente começa a ter essa tradição, né? Esse passamento dessas ideias, essa transmissão de valores, né? O que é um conjunto de valores? É a moral. É a moral, o conjunto de valores é a moral. E a transmissão desse conjunto de valores é a tradição. Então, a partir de então, força, audácia, inteligência, as coisas do alfa começam a ser valorizadas e o carinho, a atenção, proteção, coisas do beta começam a ser valorizadas também. E aí, dentro do homem, começa a ter o alfa e o beta junto. Ali começou a gente ter o alfa e o beta junto. Só que a mulher só valoriza o alfa. O beta, ela não quer, ela continua sendo hipergâmica. Ela quer ter cada vez mais sua chance de sobrevivência e da sua prole. E isso não vai mudar nunca. Isso tudo que eu falei até agora, tem que ficar claro para ti. E essa era a parte da antropologia biológica. Essa parte da escolha de parceiros e do mercado biológico. Isso é antropologia biológica. Agora, quando vem a sociedade, a gente começa a caminhar para a sociologia, uma análise sociológica, para ver como esses instintos que estão dentro de ti até hoje, eles começam a ficar engessados através da moral e da tradição. E aí, cara, as sociedades, óbvio, a gente está falando aí de design cego, né? As sociedades estão se espalhando pelo mundo. Para cada região do planeta, a sociedade está caminhando. Por exemplo, lá nos países árabes, tem a poligamia. Esse macho, com valor sexual de mercado muito grande, ele pode ter várias mulheres. Porque as mulheres são hipergâmicas. Não precisa ter essa monogamia, todas elas sabem que elas só querem melhor para elas. Então tem um macho provedor que pode ter as 4. Na sociedade judaica, por exemplo, é diferente. É a monogamia. E tem a matrilinearidade. Só é judeu quem nasce da mãe judia. E lá no Estado, no Estado judaico, o Estado patrocina quem for o judeu ortodoxo. Quem seguir as regrinhas bem seguidas tem um auxílio do governo, um auxílio social. Tu entende quão alto é isso? E aí, para nós aqui, a gente tem essa tradição judaico-cristã, que é a monogamia. A gente pega tanto o homem e a mulher com os seus caracteres mesmo de hipergamia da mulher, querer sempre o melhor homem, ou do macho aqui que tem essa coisa do alfa, de querer comer tudo que é mulher. Não. Agora vocês os dois vão ter que se submeter involuntariamente, porque ninguém quer submeter a porra nenhuma, a manter uma relação monogâmica. Vai um ficar com o outro. Porque foi assim que o ser humano conseguiu parar, ter estabilidade, conseguir produzir, e a sociedade começou a subir. E o sol caiu, eu também tive que subir. E o que foi que acontece com a sociedade então, cara? A sociedade começa a condenar a mulher hipergâmica e começa a condenar o alfa. E começa a valorizar o beta. Fazendo o quê? O adultério será punido. Ou seja, esse macho quer comer todo mundo e essa mulher quer trocar de macho, não vai ser mais aceito. Só vai ser valorizado o quê? Aquelas características que o alfa não tem. Que é carinho,
ciúmes, atenção, amor, afeto, confiança, relacionamento, reciprocidade com a fêmea, cuidado com a prole. Toda vez que o homem é cuidador, e aí começa a ter essa carga em cima do homem. Porque até então, te liga, nós estamos falando isso aqui da sociedade, tipo, 30 mil anos pra cá. Como quando começou a civilização, começa no Egito ali, né? Vamos botar da civilização grega pra cá, como a gente estava vendo hoje de manhã ali que eu botei nos stories, a história do Cupido, né? Óbvio que isso aí nós já estamos utilizando nomes gregos, romanos, mas começou na Grécia Antiga, que é 12 séculos, 1200 anos antes de Cristo, né? Então, o que a gente tem ali, cara? A gente começa a ver essa tradição pelas mitologias, pelas histórias, pela tradição mesmo, da valorização do sentimento do beta, que é o amor, que é o carinho. E ali a gente foi diminuindo o alfa cada vez mais. O sentimento alfa começou a não ser evidenciado, em que pese ele está dentro de cada homem, esse espectro alfa. E as mulheres admirarem cada vez mais esse espectro alfa, que é punido. Esse é o principal ponto da moral, porque é com ela que nós vamos chegar até os dias de hoje. Outro ponto extremamente importante aqui com a monogamia e o crime de adultério é a castidade feminina, a fidelidade feminina, que eu já falava para vocês anteriormente. E por que ela foi importante? Por várias coisas. A primeira delas é a virgindade dava certeza ao primeiro macho que a penetrou que o que sairia da barriga dela era dele. Quando o homem se dá conta disso, começa a ter poder a mulher. Óbvio, lá atrás não contava muito, né? Mas até chegar nos momentos atuais, a mulher começou a escolher os machos por dentro disso. Era muito valorizada essa castidade. E aí começou a acontecer o quê? Eles tinham que unir. As famílias olhavam, o pai observava o filho, observava o filho aqui. E aí também outra coisa importante, né? As mulheres, a gente desde muito cedo, a ideia do debut, né? Essa apresentação, o debut, apresentar a fêmea à sociedade. Já o homem tinha o quê? Ritos de passagem. Porque como ser alfa não era para todo mundo, eles tinham que forçar os homens a ter temperamento alfa. E aí fazia o rito de passagem, que é largar o cara na floresta, o cara tem que voltar com puma de manhã morto, voltar com javali morto, né? Dormir em cima do formigueiro, ser picado por cobras. Eram os ritos de passagem, a gente tem por toda a humanidade, cara. Acabou faz muito pouco tempo isso aí. Então, nesse momento que a gente tem essa fêmea, vira essa figura da mãe protegida, intocada, imaculada, esse homem, filho, começa a reconhecer valor na mulher. Tu entende? Essa figura da mulher. Daí, quanto mais forte essa mulher, mais idolatrada pelo filho. E esse filho, esse que tem o alfa e o beta dentro de si, começa a achar bonito, interessante e importante valorizar a mulher. E ele também vê isso seu pai fazendo, por obrigação ou não. Porque muitos casamentos se davam por ficar junto. Tu começa a ver onde isso vai chegar. No momento que o homem gosta da mulher, preserva a mulher, faz coisas para gostar da mulher, isso é um temperamento de beta. Não é temperamento de alfa. O alfa não tá nem aí pra mulher. Gostar de mulher, tratar bem, tchucu-tchucu, tchaca-tchaca, isso é coisa de beta. Pro alfa, a mulher é um depósito de esperma, nada além disso. Então, aí a gente volta pro valor sexual de mercado. Pro cara ser um cavalheiro, aí vem a visão do cavalheiro, né? É o cara que tem um valor sexual de mercado tão alto que ele ainda pode ser um pouco beta, que ele ainda tá acima da mulher. Da donzela, que é o valor sexual de mercado da fêmea, para ele, que é a beleza, a feminilidade, o carinho e a honradez, a virgindade, a castidade. Assim foi construído o valor sexual de mercado da mulher, e o homem diferente, ele era aquele machão tudo que ainda tratava bem a fêmea, que é a figura do... E aí vem a figura do cavalheiro, vem a figura do nobre, a figura do homem de verdade, a figura do pai de família, a figura do mantenedor, a figura do keeper. Porque daí foi quando essa coisa toda embolou. Daí o homem começou a ser sinal de força, inteligência e coragem, cuidar bem da mulher, do filho, botar sua vida a risco a eles, dar tudo para isso. Nunca foi uma escolha do homem cuidar bem da mulher ou não a partir de então.
Era uma obrigação moral da tradição, da força do pesar. Se ele fizesse errado, não cuidasse do filho, ele estava fora. Ele era punido, não poderia participar do grupo social. Se ele abandonasse a mulher, ele estava fora. Ele era punido, não poderia participar do grupo social. Se ele comesse a mulher do vizinho, ele estava fora, ele era punido, não podia participar do grupo social. E aí vem essa coisa maluca que eu tô falando pra vocês, que é a coisa do homem ter que se sujeitar até a morte pra cuidar da mulher. Se ele não cuida da mulher, do filho, é uma vergonha pra ele. Tanto que daí a gente tem que ter uma própria mudança na própria religião. A gente sai do catolicismo, né, onde o trabalho era um castigo divino. Te alimentarás o suor do teu rosto. E a gente passa pro protestantismo. O trabalho enobrece o homem. É o que vem escrito em cima de todos os prédios. Quando tu vai na Alemanha lá, ó, Leipzig, por exemplo, tá sempre escrito lá, o trabalho enobrece o homem. Então essa figura do pai de família, desse homem de verdade, do mantenedor, do keeper, começou a ter dentro dela esses valores principais, que é a honradez, é o trabalho, é a força, a inteligência, a coragem, o carinho, o ciúme, todos aqueles critérios que eram beta e alfa, tá tudo dentro desse keeper agora. Tanto, cara, que se o cara não conseguisse cumprir com esses valores morais, o cara se matava. Até hoje tem cara que não consegue sustentar a família e se mata. Por honradez. É uma coisa muito louca, que o homem tem que se matar por honradez. E aí, como é que se funcionavam os casamentos? Tinha esse keeper, tinha as donzelas intocadas do outro lado, os pais conversavam, o pai via nesse keeper de onde é que ele vinha, os antepassados dele, onde é que ele podia chegar, e escolhiam fazer os acordos e iam adiante. É óbvio que tinha esses alfas que queriam comer todo mundo. Agora, quem os alfas comiam daquelas donzelas, elas não eram mais aptas para andar com os keepers. Os keepers não queriam mais elas. Então as mulheres começaram a se preservar cada vez mais para não cair nesse conto dos galãs de rodoviária. Porque elas tinham que se manter donzelas para poder ter um keeper que iria sustentá-la, ela e a sua prole, e seguir adiante. Assim a vida era feita. Dos keepers, os alfa maluco, as donzelas e aquelas que ficaram com a rebarba. Desculpa falar assim, né? Mas é o que aconteceu. Porque nem ninguém mais queria elas, começaram a sobrar. Quando é que isso mudou? Quando é que a mulher começou a angariar mais coisas, mais elementos da formação do seu valor sexual de mercado? Na Revolução Industrial, meu amigo. Que foi quando a gente parou de morrer. Foi quando a gente teve mais comida. Foi quando a gente teve mais medicação. Ali a mulher começou a ter valor. Por quê? Porque ela teve que trabalhar. Ela tinha que entrar nas fábricas, passar 24 horas trabalhando. Ali a coisa começa a mudar. É quando a gente chega na modernidade. Gurizada, eu sei que tá meio maçante hoje aí, mas olha só, cara. Eu passei por 300 mil anos de história, tô conseguindo condensar toda a civilização e 30 mil anos em 10 minutos de conversa aqui. Isso é muito importante, cara, porque olha só, nós temos uma história lá do tempo da antropologia biológica, onde o ideal era esse macho alfa, o comportamento alfa, o beta era completamente descartado. E agora a gente chega num mundo onde esse beta, esse comportamento beta é ovacionado. E o alfa é punido. E além de ser ovacionado, ele é perseguido pelos homens, o comportamento beta. E por conta da moral, a mulher começa a admirar também esse comportamento beta. Só que dentro dela ela quer um alfa. E o alfa cada vez melhor. Então tu entende essa dualidade que eu quero contar pra vocês? Por isso que é importante contar tudo isso aqui do jeito que está acontecendo, para tu ver como é que se transformou essa coisa toda. Que é o que vai vir agora. O que vem agora? Essa loucura toda fica pior ainda. Pior ainda. E por que isso aqui é uma loucura, cara? Porque eu quero que tu entenda uma coisa, a partir de agora talvez não tenha me feito tão claro. O keeper é o auge do homem. É o auge do homem. Porque ele tem dentro dele essa parte alfa, que é ser viril, entregar virilidade para a mulher, força, inteligência, astúcia, coragem, hombridade. E também ter carinho, atenção, preocupação.
Então tu entende a luta desse keeper, qual é que é? Ele tem que criar o maior valor sexual de mercado possível dele, e ele mesmo tira o valor sexual de mercado dele quando ele age como beta. Ele é senhor e escravo de si mesmo. É aquela história que o Hegel dizia para nós. Tá dentro dele essa dualidade, que é uma merda. E esse keeper tá concorrendo contra o alfa. O alfa puro, o cara que só é alfa, é responsável com as mulheres, não tá nem aí pra prole, esse cara só tem valor sexual de mercado mais alto. Então esse cara que é o homem bom, que é o bonzinho, ele se fode, porque ele tá sempre sendo mal comparado com o alfa puro, que não tem nada que perca de beta nele. E sabe o que é pior? Que a mulher que quer ser cuidada, que é um cafuné, que é um afago, essa parte beta. Ela quer ser cuidada assim. Só que ela também quer o alfa, instintivamente, que é o que trata ela como depósito de esperma. Então vê essas dualidades no homem e na mulher. Esse é o homem moderno e essa mulher moderna. É assim que a gente chega na Revolução Industrial. E o que foi que aconteceu na Revolução Industrial? A mulher entrou no mercado de trabalho. A mulher teve que começar a exercer funções que eram masculinas para poder sobreviver. E quanto mais ela começou, a partir do final do século XIX em diante, a entrar no mercado de trabalho, a sobreviver dali, menos ela precisou do homem. E quanto menos ela precisava do homem, mais cai o valor sexual de mercado positivo do keeper. E aí, quando ele é querido, porque o homem culturalmente, ele não deixou de se preocupar com a mulher. A mulher, para ele, continuou sendo sexo frágil. E aí o valor dele cai mais ainda. Cara, a nossa situação só vai ficar pior. E é o assunto que nós vamos ter amanhã. O que nós vamos ter amanhã? Como a mulher matou o keeper. Vocês, mulheres, mataram o keeper. E qual é a solução para isso? Que a gente tem a inversão. Cara, agora isso aqui foi muita sorte, tá ligado? Tem acontecido. Não estava nos planos. É a inversão da alegoria do Cupido salvando a Psique. Agora a Psique tem que ir lá salvar aquele Cupido. A mulher tem que voltar a salvar o Keeper. Porque o Keeper que foi que solidificou a humanidade. O Keeper solidificou a civilização. Não foi o Alfa, foi o Keeper.